Olá, caros amigos, estamos aqui com mais um vídeo super interessante de uma dúvida no livro de Gênesis, capítulo 6, verso 6. Se arrependeu o Senhor. Será que Deus tem esse tipo de sentimento? Nós vamos analisar. Mas antes, eu quero te pedir para que você se inscreva no nosso canal, para que você ative o sininho e receba estudos diários sobre a Bíblia Sagrada. Como eu sempre digo, aquilo que as notas de rodapé da Bíblia não falam, aquilo que os professores de teologia talvez, né, não abordam esse tipo de assunto, nós estaremos falando aqui para você de forma detalhada, dentro da raiz da Bíblia hebraica, dentro da raiz do Novo Testamento na língua grega, tá bom, pessoal? E a partir de então, nós estaremos estudando esses textos. Peço que você colabore conosco, né, para que você faça parte dessa família, que possamos crescer na graça e no conhecimento, tá ok? O texto é Bereshit, Gênesis, capítulo 6, verso 6, né, nós vamos estar estudando, e se arrependeu Deus. Deus se arrepende? Esta é a pergunta, Deus pode se arrepender? Aqui nós temos o texto, né? Ele se encontra na Parashá Noah. A Parashá Noah é a segunda Parashá da divisão da Torá. Então, a primeira Parashá é Bereshit, a segunda é Noah, né? Então, aqui tem o texto em hebraico, tá? O texto em hebraico que diz assim: Vai nahem Adonai ki asa et hada ba'artz vai tiatzev elibor. Então, arrependeu-se o Senhor de haver feito homem sobre a terra, e pesou-lhe o seu coração. Aqui nós temos a palavra e arrependeu-se, que é vai nahem, vai nahem. Essa palavrinha está na voz passiva, no tronco nifal, né? Eu vou te explicar tudo isso e como isso é importante para o desmembrar o texto, né? Se você conhecer realmente o que está por trás desse texto, né? O que ele quer dizer. Aqui mais um texto em hebraico, né? Vaiomer Adonai emcher et ha'adam asher barati me'al penei ha'adama me'adam ad behema ad remes ve'ad ot hashamayim ki nichamt ki astim, ok? E aqui nós temos alguns termos em aramaico. É interessante que algumas pessoas, quando elas vão ler, né, alguns professores, eles leem nesse caractere, né, que é o caractere em hebraico. Não, o aramaico é assim, ó, tem que ler nesses caracteres, né? E daqui eu vou ler essa última aqui, metanosso, né, que significa literalmente arrepender, né? Metanosso significa arrependimento. Nós sabemos que, nesse caso, quando Deus se arrepende, é usada uma figura de linguagem. O que é isso? Antropopatismo, uma figura de linguagem, né? Antropopatismo é proveniente da língua grega antropos, homem, e patos, paixão, emoção, sentimento. Logo, nós entendemos que antropopatismo seria atribuir sentimentos de homem a Deus. Um exemplo de antropopatismo, nós temos ira. Ira é um exemplo de antropopatismo. Zelo é um exemplo. Vingança, cólera, furor, alegria, tudo isso são exemplos de antropopatismo. Essa figura de linguagem também é usada em outras passagens bíblicas, como 1 Samuel 15:35. E nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte.
porque Samuel teve dó de Saul, e o Senhor se arrependeu de que pusera Saul como rei de Israel. Jeremias 26, 13. Agora, pois, melhorai os vossos caminhos e as vossas ações, e ouvi a voz do Senhor, vosso Deus, e arrependenciar o Senhor do mal que falou contra vós. Êxodo 32, 14. Então o Senhor se arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Êxodo 42, verso 10. Se de boa mente ficardes na terra, então vos edificarei e não vos derribarei, e vos plantarei e não vos arrancarei, porque estou arrependido do mal que vos tenho feito. Deus se arrepende? Já vimos vários textos falando, né? Já demos alguns spoilers, né? Que se trata de um antropopatismo. Mas você acredita ainda que Deus se arrepende? Se você acredita, faça um comentário, escreva alguma coisa aí, no seu entendimento, no seu modo de pensar. Números 23, 19 diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Olha, e aí? Deus se arrepende? Aqui o texto está dizendo que Deus não se arrepende. Mas lá no texto de Gênesis está dizendo que Deus se arrependeu. Como que ficaria isso? 1 Samuel 15, 29, e também aquele que é a força de Israel não mente, nem se arrepende. Olha só, mais um texto dizendo que Deus não se arrepende, mas nós vimos vários textos que falam que Deus se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. E aí, Deus se arrepende? Ezequiel 24, 14 diz assim: Eu, Senhor, disse, será assim, e o farei, não tornarei atrás e não pouparei, nem me arrependerei, pessoal. Conforme os teus caminhos e conforme os teus feitos te julgarão, diz o Senhor Adonai. E aí, Deus se arrepende? A palavra arrepender, no dicionário, significa sentir-se culpado por ter cometido algum erro ou praticado alguma injustiça com alguém. Nós sabemos que Deus não erra e Deus não comete injustiça. Ele é justo em todos os seus caminhos. Arrependeu-se do que disse, né? Alguém que arrependeu-se do que disse. Lamentar-se por comportamentos, atitudes ou decisões já tomadas. Arrepende-me de comprar um carro, exemplo, né? Me arrependi de ter ajudado aquela pessoa, um exemplo assim. Então, esses são alguns exemplos da palavra arrepender. Arrependimento é a ação ou efeito de arrepender-se. Remorso ou mágoa por ter cometido um mal, contrição. Exemplo, era o arrependimento de ter cometido aquele crime que o atormentava. Remorso já é um arrependimento. Sentimento de culpa, sensação de mal-estar, de angústia que resulta em uma falha ou erro cometido contra alguém. Então, essas são as definições do termo arrependimento pelo dicionário. Mais uma vez, nós temos o texto de Gênesis, né? Vai na Rendonai, que a sarete radan, baaretsi, vai tiatzev elibo. Então, arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem. Lembrando, a palavra arrependeu-se, vai na ren, está na voz passiva, no tronco unifal. Aqui nós temos o binyanim, ou binyan, né? Binyanim é a família dos verbos. Nós temos hitpael, que se trata no reflexivo, né? Na voz reflexiva. Aqui nós temos rufal, que é o passivo causativo. Nós temos pual, que é o passivo intensivo. Nós temos o nifal, que é o passivo simples. Aqui nós temos rifil, que seria o causativo ativo, o piel, que seria o ativo intensivo, e o paala, que seria simples ativo. Ok? Características do hebraico para você entender o que nós estamos falando. O hebraico, bem como outras línguas, possuem 3 vozes: voz ativa,
voz passiva e voz reflexiva. Isso significa que o arrependimento divino é algo passivo. Você sabe o que é voz passiva? Resposta: é quando o sujeito recebe a ação, entendeu? Ó, vou explicar para vocês. Voz ativa é quando o sujeito pratica a ação. Voz ativa é quando o sujeito pratica a ação. Voz passiva é quando o sujeito recebe a ação. E voz reflexiva quando há algo recíproco nas ações, né? Um com o outro. É como se os dois executassem a ação. Ele tanto recebe como ele faz. Entendeu? Então, aqui está na voz passiva. Olha que interessante. O que isso quer dizer? Analisando o texto gramaticalmente, podemos perceber que o arrependimento não é uma ação de Deus, não é praticado por Deus, porque ele não está na voz ativa. Na verdade, ele recebe a ação, voz passiva, de arrependimento, de se arrepender. Como isso pode acontecer? Por meio de provocações, tanto para o bem quanto para o mal. Alguns estudiosos acreditam que isso ocorre através da ação do próprio acusador. Apocalipse 2:10 é uma confirmação disso. E eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora chegada está a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, e qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. Observação: todas as ações pecaminosas do homem criam um fator acusatório que chega até Deus através de quem? Ha-Satan, ou seja, Satanás. Números 23:19 diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não faria? Ou falaria e não confirmaria? Se arrependa, em Números 23:19, é a palavra vaitneham, né? Que está na construção verbal, binian, conforme nós aprendemos, hitpael. E hitpael, lembra? Lá do começo, aquela primeira que ficava, é uma construção da voz reflexiva. A voz reflexiva é uma reflexão de si mesmo. E esse tipo de mudança o Eterno não faz. Entendeu? Não faz. Então, está dizendo aqui que ele não faz. Como explicamos mais acima, é necessário um pedido, uma intercessão para que o Eterno mude a sua sentença, pois ele é um juiz imparcial. Veja o caso de Moisés e do povo, quando eles pecaram adorando o bezerro. Lembra? Quando eles fizeram Êxodo, Shemot 32, eles fizeram para si um bezerro de ouro. Êxodo 32, 11 a 13, porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Porque hão de falar dos egípcios, dizendo: para o mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra? Torna-te da ira do teu furor e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhe disseste: multiplicarei a vossa semente como as estrelas dos céus, e darei à vossa semente toda esta terra, de que tenho dito, para que a possuam por herança eternamente. Então, aqui, ele diz para: torna-te a tua ira e o teu furor, e arrepende-te deste mal. Né? É a oração de Moisés. Moisés usa a palavra arrepende-te para o diálogo com Adonai. Nossa tradução está no imperativo. Mas se você for parar para pensar, imperativo é o quê? É uma ordem. Pertence à classe da volição, dos volitivos, né? Que é
uma ordem. E se você vai pensar, será que Moisés está dando uma ordem para Deus? Claro que não. O imperativo no hebraico é bem diferente do imperativo empregado no português. No hebraico, o imperativo é usado para enfatizar um pedido, uma súplica ou um clamor intensivo. Podemos notar que o verbo está na voz passiva. Isso significa que Deus é o receptor da ação. No caso, o receptor do pedido da mudança da sentença. Esta súplica veemente de Moisés dá-se a entender que ele está querendo dizer o seguinte: Eterno, por misericórdia, seja convencido a mudar a sua sentença quanto a mim ou quanto a nós. No hebraico, o termo, usado é a palavra hinahem, utilizando novamente o verbo naham, que significa literalmente arrepender. É usado, mas no imperativo hebraico, da construção nifal, da voz passiva. Então, arrependo, de modo algum podemos atribuir a Deus o sentimento humano de se arrepender. Quando se trata de arrependimento humano, no hebraico, nós usamos o termo shuv, que significa arrepender, voltar atrás. Já para esse texto foi usado o termo naham, arrepender, ter compaixão, lamentar, dor, tristeza e pesar. Então, podemos entender que Deus angustiou-se de ter feito o homem, né? Daí acontece o seguinte, Êxodo 32, 14. Então, o Senhor se arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. O arrependimento de Deus acontece desta forma. Então, espero que você tenha entendido tudo aquilo que nós tratamos aqui. O verbo naham, ele está na voz passiva, então não é o sujeito que pratica a ação. O sujeito, no caso, seria Deus. Então, Deus não pratica essa ação de se arrepender, né? Ele recebe a voz passiva, ele recebe a ação, né? O sujeito recebe a ação. Então, não está na voz ativa. Então, deixa aqui seu comentário, aquilo que você pensa, sua opinião, tá ok, pessoal? Aquilo que você pensa sobre esse assunto vai ser de grande importância para nós, tá bom? Lehi Traot e até mais, ok? Para o próximo vídeo. Deus vos abençoe.